Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Cérebros. Eu sou o professor Fagner Brandão, professor de História. Hoje nós vamos falar de História do Brasil no século XIX. Mas antes de iniciarmos o nosso assunto, quero deixar uma dica. Siga o curso Cérebros nas redes sociais e também nas minhas redes sociais, Fagner Brandão. O tema será ainda o Brasil no século XIX e vamos falar do período do Segundo Reinado no Brasil e também sobre a abolição da escravidão. O Segundo Reinado no Brasil ele durou de 1840 a 1889, aproximadamente 50 anos de reinado. E o Brasil foi governado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, que nós vimos na aula de Primeiro Reinado. Em 1840, vai acontecer o que os historiadores chamam de golpe da maioridade. Com apenas 14 anos, Dom Pedro II governou o Brasil até 1889. Este golpe da maioridade é porque não era permitido que ele governasse, mas ele foi nomeado ao rei aí do Brasil e Dom Pedro I ele retorna. Os ministros brasileiros que governaram o Brasil ao lado de Dom Pedro até ele atingir a maioridade. Então, o governo de Dom Pedro II ele vai ter três fases. A primeira fase é da consolidação, onde ele vai tentar consolidar, entender, e os ministros vão ajudá-lo, né? A segunda fase é a fase do auge, de 1850 a 1870, onde ele consolida o seu poder e torna-se a figura amplamente respeitada até mesmo nas disputas políticas que já estavam, então, sob o seu controle, ele já tinha atingido a maioridade. E a terceira fase, que são os últimos 20 anos do governo, que acontece o declínio desse governo. E vai ser consequências aí da Guerra do Paraguai, onde a figura de Dom Pedro II vai perder um pouco do prestígio. A novela da Globo, Nos Tempos do Imperador, vai mostrar muito este período do Segundo Reinado do Brasil, tá? De Dom Pedro II aí. Eu, de príncipe, tornei-me o imperador do Brasil. Eu desejo com todas as minhas forças que nos tornemos o império que eu sei que podemos ser. Estava sendo reprisada em 2020. O Segundo Reinado do Brasil ele era organizado politicamente por dois partidos. De um lado, o Partido Liberal, e de outro lado, o Partido Conservador. Esse sistema político brasileiro foi chamado de parlamentarismo às avessas, né? Porque tinha um rei, tinha um parlamento, e era um pouco diferente dos modelos tradicionais. A principal economia neste período do Segundo Reinado foi o café. As plantações de café movimentou a economia brasileira, porque o Brasil era responsável por enviar café para a Inglaterra e para toda a Europa. Então foi um período de grande prosperidade, apelidado de também Era Mauá, né? Pelos barões ali e tudo do café. E gerou muitas demandas e muitos empregos, atraindo imigrantes de todos os lugares do mundo na década de 1880. Em geral, os imigrantes que vieram para o Brasil neste período eram italianos, portugueses, espanhóis, alemães e também japoneses, entre outros. Nós vamos ver aqui os negros, os escravos, né, trabalhando aí, carregando os sacos de café. A Guerra do Paraguai ela vai acontecer de dezembro de 1864 até 1870. O que foi essa Guerra do Paraguai? Foi um conflito causado pelos choques de interesses de territórios entre Brasil, Argentina, Uruguai e com o governo de Paraguai. Então, Brasil, Argentina e Uruguai se unificam contra o Paraguai. E vai iniciar esse conflito, essa guerra, a partir do momento que o Paraguai aprisiona embarcações do Marquês de Olinda e invade províncias ali no Mato Grosso. Então, o Brasil ele entra com o apoio da Argentina, do Uruguai, contra o Paraguai. Porém, esta guerra, quem comandou e quem esteve à frente foi o exército militar. Dom Pedro I ele sai com a sua imagem enfraquecida porque ele não teve muita voz ativa durante essa guerra, mas sim o exército militar que vai ser fortalecido aqui, porque eles foram à frente, eles tomaram o embate da guerra. Tá? Então, o exército e também um movimento chamado Movimento Republicano, que já era um movimento que pedia o fim do sistema de monarquia para o início de república, que apoiou a Guerra do Paraguai, delimitou territórios ali que dividiam o Paraguai com o Brasil nesta guerra, enfraquecendo aí a imagem do rei, né, Dom Pedro II.
vai acontecer um processo de proclamação da República, que é o fim do sistema de monarquia do rei para a aceitação de um sistema de república. Esse processo foi liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, né? E ele aconteceu em 15 de novembro de 1889. Ele acontece porque a monarquia já estava enfraquecida, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Ela não mais estava consolidada, existia já vários movimentos pedindo a república, pedindo o direito, né, de escolha de um presidente, a troca dos governantes. E esse enfraquecimento da monarquia brasileira ele acontece por 3 fatores principais também. Primeiro, a questão religiosa, que marcou o afastamento da Igreja Católica e do Estado. No fim do reinado de Dom Pedro, assina-se um termo dizendo que a Igreja, que até então ela comandava o Brasil junto com os governantes, ela separaria Igreja e Estado, dando o direito. Até então, a Igreja Católica era a igreja oficial do Brasil, e a partir de agora ela não seria mais a religião oficial do Brasil, mas o Brasil iniciaria um processo de laicidade, de ser um Brasil onde liberaria ou permitiria todas as religiões. Acontecia neste período um período de secularização e pluralismo religioso, e Dom Pedro, então, ele permite a essas religiões existirem e separa o poder da igreja com o Estado. O segundo foi a questão militar, que vai marcar o exército, ele se une ao movimento republicano, pedindo a república, e se afasta do domínio aí de Dom Pedro. E a questão escravocrata, né, que foi quando a Inglaterra e alguns países da Europa já tinham abolido a escravidão e pressionavam Dom Pedro II a tirar a escravidão no Brasil, a não ter mais o tráfico de escravos. Tudo isso enfraquece o governo de Dom Pedro e ele, então, decide se exilar em Portugal. Ele retorna para Portugal, deixa o cenário limpo e acontece, comandado por Marechal Deodoro da Fonseca e os outros, como nessa imagem, a proclamação da República. E aí, sobre a proclamação da República, nós vamos ver em outra aula também deste curso, com mais detalhes. O período de escravismo e de abolicionismo no Brasil, no século XIX, como que acontece a escravidão no Brasil? Ela vai acontecer a partir da diáspora africana. O que é a diáspora? Quando os africanos eles começam a ser enviados não só para a América Portuguesa, mas para toda a América e também Europa, serem comercializados como escravos, por serem negros e por serem mais resistentes às doenças, terem mais forças físicas. Os próprios chefes das tribos, quando eles excluíam algum integrante da tribo, ou uma tribo perdia na batalha e, ao invés de tornar seus escravos, eles vendiam para serem escravos nos outros países. E eles vieram através dos navios negreiros para o Brasil e para os outros lugares da América. Aqui, eles viviam uma situação que nós já conhecemos, essas imagens retratam os navios negreiros, por castigos físicos, uma desumanização, não tinham os direitos humanos, e daqui começa o racismo, que nós chamamos de racismo estrutural. Vocês vão ver muito isso nos textos, né, falarem do racismo estrutural, que é o quê? A partir do momento que os africanos, que eram negros, começam a ser vendidos como propriedades, como mercadorias, como animais, sem direitos humanos, para que fossem escravos, propriedades de outro, foi colocado, então, inculcado na mente, na cultura, que a etnia, a raça negra, ela era inferior aos brancos. E daí o racismo estrutural, porque a sociedade foi evoluindo, mas foi entendendo que os negros eram uma raça inferior, o que é uma grande mentira, né? Os negros são igualmente com os brancos, têm os mesmos direitos. Então, isso começa a partir de lá. Esses africanos, eles fizeram resistência? Sim, eles resistiram nos navios, eles afundaram embarcações, eles resistiram ao chegar aqui e tiveram várias resistências com a escravidão. A abolição que nós conhecemos, nós falamos sempre da Lei Áurea, né, da Princesa Isabel. Mas até chegar à Lei Áurea, houve uma evolução de leis que nós vamos ver. E as resistências dos africanos, eles lutaram em prol da liberdade. Aconteceu no final do século XIX, no Haiti, no território da América, a Revolução Haitiana. O Haiti foi composto por muitos negros, principalmente franceses. Mas lá no Haiti,
Esses negros se revoltaram contra os brancos, fizeram grandes matanças, conquistaram o território do Haiti, a independência, e declararam a independência da França, tudo, transformando na primeiro território independente composto por negros, e na América. O primeiro presidente, o revolucionário, foram os negros que viviam em situações de escravidão. Isso percorreu o mundo todo da época e influenciou os africanos que estavam aqui em situações de escravização. E essa influência levou a várias rebeliões, como em Minas Gerais, a rebelião dos Carrancas, organizada por escravos. Na Bahia, a revolta dos malês, organizada por escravos. No Rio de Janeiro, a revolta de Manuel Congo, que leva o nome do líder dessa revolta. E no Maranhão, a Balaiada do Maranhão, que foi também por negros. Mas a maior resistência, essas resistências tiveram pouco êxito, mas a maior resistência foi a formação dos quilombos, como resistência aí que os africanos, os negros que estavam em situação de escravidão, eles já não queriam mais ser escravos, estavam revoltados com os maus tratos que eles viviam. Eles fugiam dos seus senhores, iam para grandes matas fechadas, ali eles formavam as suas comunidades quilombolas para se esconder dos brancos, dos seus senhores. Muitos quilombos levaram séculos para serem encontrados, de tão difícil acesso ao local que eles chegavam e formavam esses quilombos. E ali dentro do quilombo, eles criavam uma espécie de comunidade rural, onde eles preservavam a cultura africana na música, na religião, nas danças, na comida, e se organizavam ali de uma forma rural, tribal, daquela época. Muitos quilombos ainda permanecem no Brasil até hoje. Nós temos o maior quilombo que está lá, na Serra das Barrigas, em Alagoas, de Zumbi dos Palmares, e em Goiás nós temos mais de 40 quilombos. Olha só que interessante. O maior deles está ali na região de Cavalcante, de Alto Paraíso, que são os Calungas. Nós temos um filme chamado Quilombo e também um documentário chamado A Última Abolição. O Quilombo, que vai mostrar esse período de resistência dos quilombolas, e a Última Abolição a falar desse período de abolição da escravatura no Brasil. Nós falamos do genocídio nazista, mas nós não falamos tanto do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Olha a evolução das leis neste quadro. Nós conhecemos a lei Áurea da Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi muito importante para essa abolição, mas houve uma evolução. A Inglaterra pressiona o Brasil em 1815, no Congresso de Viena, e eles falam, não, vai ter o fim do tráfico, mas não tem nada na prática. Em 1827, novamente, a renovação dos tratados desiguais com a Inglaterra, onde o Brasil assume um compromisso para discutir a lei de Feijó, que vai ser a lei anterior, a lei posterior, de acabar com o tráfico. E aí acontece a lei de Feijó em 1831, que proíbe de fato o tráfico. Então agora não iriam mais trazer africanos para serem escravos. Porém, ainda é permitida a escravidão no Brasil e ainda acontece a comercialização dos escravos entre as províncias. E só em 1850 que acontece a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico e ela vai ser praticada, e eles vão falar, vamos ter que acabar agora com a escravidão e não só com o tráfico. Não vinham mais escravos. Os escravos aqui internamente no Brasil ganharam um valor enorme, porque agora a comercialização era só dentro do próprio Brasil, os filhos dos escravos e tal. Em 1871, a lei de Rio Branco, a lei do ventre livre, que vai permitir que a partir de 1871, todos os filhos de escravos, quando atingissem os 8 anos ou 21 anos, se tornariam livres e eram entregues aí ao Estado, E eles iam trabalhar para os seus senhores, mas não eram escravos mais. Porém, os seus pais continuavam sendo escravos. E aí a próxima lei é a lei dos sexagenários. Todos os escravos acima de 60 anos recebiam uma libertação. Eles já estavam todos muito doentes, muito envelhecidos. Os que sobreviviam aos 60 anos, porque a maioria deles, pelo excesso de trabalho, de esforço físico, nem sobreviviam até os 60. Mas os adultos que ainda tinham força para trabalhar ainda eram escravos. Até chegar a Lei Áurea, que a Princesa Isabel vai sancionar a abolição formal em 1888, que já não poderia ter escravos. Claro que essa
essa libertação dos escravos, ela não teve um planejamento, ela não deu estrutura para os negros ali eles se organizarem. Eles foram libertos, mas muitas das vezes tinham que continuar trabalhando para os seus senhores em troca de comida, para eles sobreviverem. E aí, por último, eu quero trazer algo que é diferente nessa aula, né, em relação às aulas muitas das vezes que vocês veem. E é a valorização dos abolicionistas, né? Uma palavra difícil de falar. Nós falamos sempre da princesa Isabel, uma branca portuguesa, naturalizada no Brasil, né, filha de Dom Pedro. Ela tinha um exercício como se fosse uma senadora, por isso ela aboliu a escravidão e tudo. Mas antes dela, muito além da princesa Isabel, tiveram outros abolicionistas, negros e brancos, que lutaram por essa abolição. Nós temos aí André de Rebouças, que foi um negro, que era filho de uma mulher negra com um homem branco, né, português, e ele conseguiu se formar em engenharia, né, e ele lutou para dar terras aos negros que eram libertos, para eles conseguirem, e era brasileiro. Nós temos uma mulher, né, aí no Ceará, que foi Maria Tomásia, que era uma aristocrata branca, que lutou para a abolição dos negros lá no Ceará. E temos o famoso Dragão do Mar. Olha que interessante, o Dragão do Mar era um jangadeiro negro que conduzia as jangadas para o tráfico dos negros que chegavam ao Brasil. Mas ele revoltou, liderou um movimento no qual ele disse: eu não vou mais transportar negros. Né? Então ele não transportou. E temos Luiz Gama, que foi um ex-escravo que conseguiu a sua libertação, porque ele conseguiu ser alfabetizado, né? E ele transformou-se num advogado que advogava pelas causas de libertação. E temos aí a Adelina, que, olha só, foi uma abolicionista porque ela era uma charuteira, né, que atuava como espiã. Ela se misturava no meio dos escravos, ali, dos seus senhores, para descobrir quais eram os planos e, assim, levar para os movimentos abolicionistas, né, em prol da escravidão. E Maria Firmina, que foi uma negra que conseguiu a sua liberdade, estudou, foi alfabetizada pelos seus senhores, tornou-se professora e a primeira mulher negra escritora brasileira. E, por último, José Carlos do Patrocínio, que era filho de uma escrava negra com um padre branco católico. E o padre criou José Carlos do Patrocínio e deu a ele a condição de se formar em farmácia, jornalismo. Ele transformou-se num escritor, orador e um grande ativista político. Olha só que interessante. A cadeira de número 21 na Academia Brasileira de Letras é de José Carlos do Patrocínio, um negro, filho de escravos. E, por último, Princesa Isabel. Lembrando que André Rebouças, o primeiro, leva até nome de avenidas em São Paulo hoje. Agora vamos lá para praticar isso que nós aprendemos hoje. Analise a alternativa que corretamente aponta a lei que aboliu a escravidão do Brasil em 13 de maio de 1888. Nós entendemos que as leis de abolição, o processo de abolição foi um processo de várias leis, até chegar à lei final, que durou aí mais de 50 anos lutando por essa abolição. Então, letra A, Lei Áurea. Letra B, Lei do Sexagenário. A Lei do Sexagenário permitia que os negros acima de 60 anos fossem libertos, mas ela não permitia total abolição. Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, que permitia os filhos dos escravos de serem libertos. A Lei Eusébio de Queiroz, que ela proibia o tráfico dos escravos. E a Lei Áurea, então, é a alternativa certa, porque ela aboliu oficialmente toda a escravidão no Brasil. Pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem ligados nas próximas aulas. E não se esqueçam de seguir nas redes sociais o Curso Cérebros e Fagner Brandão. Um beijão e até a próxima.